Boa noite, meus amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Vamos então dar início ao nosso culto de hoje, culto de oração, e nos colocaremos diante de Deus para louvar, glorificar o nome do Senhor. Eu convido a todos para darmos início com a leitura da Palavra de Deus em Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler dos versículos 36 e 37. Amém? Marcos, capítulo 9, versículos 36 e 37. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-os nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Pai querido, louvamos a Ti pelo Teu santo nome, pela Tua grandeza, pelo Teu amor, pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nosso meio, e louvamos ao Senhor pela Tua palavra, Deus, pelas ricas promessas da Tua palavra para a nossa igreja. Te agradeço, Pai, e peço que o Senhor fale conosco através da mensagem desta noite, que será proferida pelo pastor Roberto Brito. Louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Esse texto que eu li aqui de Marcos, capítulo 9, eu vou repetir, capítulo 9, versículos 36 e 37. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Amém? Amados, no contexto desse versículo, Cristo está falando da humildade do servo, né? Da humildade daqueles que o seguem, da maneira como nós devemos servir a Ele, não com arrogância, não com grandeza, mas com humildade, não é? E ele faz uma comparação com as crianças e colocam então uma criança junto a ele. E nós então temos que entender que a igreja, ela é formada não só por homens, não só por grandes homens, por grandes mulheres, mas também pelos pequenos, pelas crianças, pelos humildes, pelos jovens, pelos adolescentes. Todos nós precisamos compor essa igreja que leva a palavra de Deus, que proclama a salvação para esse mundo que está perdido. Por isso nós temos que aplicar em nossas vidas o que nos ensina a palavra de Deus. Amém? Vamos então ouvir um louvor, agora com um grupo antigo, que cantou aqui num culto especial, feito pelas crianças e pelos adolescentes. Você lembra que ano, Ana? Foi 2009. Em 2009, né? Dá uma olhada no violão, no tocador de violão ali, para vocês verem se vocês reconhecem. E mais essa turminha, que muitos já estão morando em outros lugares, já estão longe, já cresceram, alguns já casaram, né? Mas veja só que interessante essa preciosidade que a Ana Maria encontrou aqui nos nossos arquivos para nós louvarmos a Deus. Vamos ouvir. Eu te
Boa noite, meus amados irmãos e amigos. Mais uma vez nos reunimos para juntos estudarmos o segundo livro de Pedro. Semana passada nós estudamos os versículos de 1 a 9 e terminamos falando justamente sobre o aspecto de que os falsos mestres e os falsos profetas, já tinham o dia do juízo marcado, eles não ficariam impunes diante de todo o seu pecado, diante de toda a sua imoralidade. E agora Pedro continua falando a esses, a partir do versículo 10, que nós vamos então estudar juntos nessa oportunidade. Ele diz no versículo 10, segundo Pedro então, capítulo 2, versículo 10. E ele é particularmente severo com aqueles que seguem desejos e instintos distorcidos e desprezam a autoridade. Tais indivíduos são orgulhosos e arrogantes e atrevem-se até a zombar de seres sobrenaturais. Já os anjos, muito maiores em poder e em força, não ousam apresentar diante do Senhor uma acusação de blasfêmia contra esses seres. O apóstolo Pedro ele passa justamente nesses versículos a descrever a conduta pervertida dos falsos mestres. Esses homens eles não admitiam os seus pecados e nem aceitavam ser corrigidos. Eles desandavam a falar contra toda a autoridade civil e religiosa. Viviam de forma desordenada. Eles não suportavam limites e nem princípios nas suas vidas. Eram hereges quanto à teologia, escandalosos quanto à conduta e eles eram anárquicos quanto às leis. Enquanto os anjos, maiores em força e em poder do que os homens, eles agem com recato em relação às autoridades, esses falsos profetas, falsos mestres, são insubordinados e arrogantes e se entregam a toda sorte de maledicência e presunção. Eles desafiam a Deus e também desafiam aos homens. É isso que nós lemos então nos versículos 10 e 11. No versículo 12 ele continua: os falsos mestres são como criaturas irracionais, movidos pelo instinto, que nascem para apanhar e morrer. Nada sabem sobre aqueles a quem insultam e como animais serão destruídos por sua própria corrupção. Então são chamados de brutos e irracionais, isso é, são considerados como animais de nascença, feitos para a presa e para a destruição. Então, como os animais caem em armadilhas, levados pelo instinto e o desejo de satisfazer o seu apetite, assim a autossatisfação desses tais falsos mestres será também a ruína deles. Todo o contexto dá justamente a entender um abismo indescritível e uma degradação muito grande. Eles blasfemam com palavras malignas, atacando a verdade e saindo em defesa do erro. Porém, diz a palavra, falavam mal do que não entendiam. Davam a impressão de que atingiram um grau de conhecimento muito elevado quanto à verdade, mas eles agem apenas como animais irracionais, movidos por instintos animalescos. Então, havendo feito mal aos outros, eles incorrerão na retribuição de ser igualmente alcançados pelo mal. Estão agindo de forma errada, estão levando o erro, o engano, a mentira na vida das pessoas, estão fazendo mal para os outros e eles também serão igualmente alcançados por esse mal. A natureza deles, diz o texto bíblico, vai arrastá-los para a destruição, como porcos que voltam ao lamaçal e como cachorros que retornam ao vômito. Isso ele vai falar mais à frente no versículo 22. Os versículos 13 e 14, ele continua dizendo o seguinte: praticam o mal e receberão o mal como recompensa. Gostam de se entregar à imoralidade em plena luz do dia. São uma vergonha e uma mancha no meio de vocês, sentindo prazer em enganá-los enquanto participam de suas refeições. Cometem adultério com os olhos e abrigam o desejo insaciável de pecar. Seduzem os instáveis e são bem treinados na ganância. Vivem sob maldição. Outra tradução são filhos malditos. Os falsos mestres, eles não eram apenas adúlteros, mas eles eram pessoas que não tinham nenhum pudor, nenhuma vergonha. Pois diz o texto bíblico que eles praticavam as suas imoralidades à luz do próprio dia. Eles viviam abertamente na prática
da sexualidade extrema. Eles deleitavam-se nessas práticas imundas e mundanas sobre o manto das suas mistificações, dos seus enganos, colocando uma capa, de conhecimento, de espiritualidade por trás de tudo isso. Eles conseguiam infiltrar-se no meio da igreja e até participavam das festas de comunhão que a igreja promovia, Porém, o interesse deles era se aproveitar de pessoas inconstantes e arrastá-las para a cama do adultério, roubando de cada um deles assim a honra e roubando também os seus bens, porque era dessa forma que eles agiam. E a expressão então no texto bíblico, tendo os olhos cheios de adultério, significa que em cada mulher eles viam uma possível adúltera. Eles chegaram a esse ponto de observar e olhar as mulheres e em cada uma delas eles observarem uma possível adúltera, fazendo com que ela então caísse nesse pecado do adultério. A Bíblia diz ainda que eles estavam engodando almas inconstantes. A ideia aqui é que não apenas eles procuravam a sua própria satisfação, não apenas procuravam satisfazer a sua própria iniquidade, como também eles aliciavam cristãos fracos e jovens para os imitar. Eles então estavam buscando essas pessoas que eram inconstantes, que eram fracas, para que pudessem imitar os seus próprios erros. Os versículos 15 e 16, Pedro então continua a falar sobre a impiedade deles e a quem eles então se pareciam, se assemelhavam. Ele diz o seguinte: desviaram-se do caminho reto e seguem os passos de Balaão, filho de Beor, que amou a recompensa que receberia por fazer o mal. Balaão, porém, foi refreado em sua loucura, quando uma jumenta que não fala o repreendeu com voz humana. Então Pedro ele assemelha esses homens ímpios, esses falsos profetas, esses falsos mestres do tempo em que ele estava então aqui escrevendo, com Balaão, o profeta do Velho Testamento. E segundo a mentalidade popular e as lendas judaicas, Balaão ele tinha chegado a simbolizar tudo o que é falso e tudo o que é pernicioso que pode haver num profeta. Então tudo de ruim que poderia se ver na vida de um profeta era caracterizado na vida de Balaão. O relato aqui ele corresponde ao texto bíblico de Números, capítulo 22 até o capítulo 26. Balaão ele permanece nas Escrituras como exemplo de uma pessoa que conhece o que é certo, mas que deliberadamente faz o que é errado. Sabe o que é certo, mas conscientemente faz o que é errado. Então, os falsos mestres do tempo de Pedro, eles seguiram o caminho de Balaão, ensinando o povo a pecar contra o Senhor, levando o povo a quebrar os votos de lealdade que eles haviam feito um dia, um compromisso que eles haviam assumido com o Senhor Deus. Então, não pense que Pedro está aqui descrevendo os pagãos. Eles estavam descrevendo os apóstatas, aqueles que abandonaram a fé. O apóstata é aquele que um dia fez uma profissão de fé no meio do povo de Deus, mas na verdade nunca se converteu. Foi alguma coisa apenas de boca para fora. Fizeram a sua profissão de fé, mas nunca se converteram. E nós temos muitas pessoas nos dias de hoje agindo da mesma forma. Fazem a profissão de fé, se batizam, mas na verdade, ao longo do tempo nós vemos que nunca se converteram. E eles vão se revelando, justamente conforme o tempo vai se passando. Então, mais cedo ou mais tarde, essas pessoas eles vão sair da igreja e eles vão tentar arrastar atrás de si aqueles que são fiéis ao Senhor. Porque é isso que eles fazem. São pescadores de aquário, São pessoas que querem arrastar os fiéis para o engano, para o erro e para a mentira. E eles preferem, então, buscar essas pessoas do que conquistar os seus próprios fiéis. Tá? O versículo 17, Pedro continua dizendo o seguinte: eles são como fontes secas, ou a neblina levada pelo vento, e estão condenados às mais escuras trevas. Aqui nós temos duas figuras e uma sentença. A primeira das figuras, ou as duas figuras, na realidade, elas tratam de um mesmo assunto, tratam de uma mesma realidade. Ele fala de uma fonte sem água, primeiramente, e diz que então uma fonte sem água é uma falsa promessa. É uma decepção enorme para quem procura água
para saciar e encontrar uma fonte que não tem água. Imagina alguém num deserto, imaginando que vai chegar no oásis e encontrar água, e quando chega lá, ele está seco. Então os falsos mestres se apresentavam, como verdadeiras fontes de vida, mas na realidade eles estavam secos, eles não tinham nada para fornecer. Agora, veja bem, só em Cristo, a água da vida, o homem então encontrará satisfação permanente. Só em Cristo Jesus. Você, meu amigo que está me ouvindo e que ainda não conhece o Senhor, está sedento de conhecer as coisas de Deus, só em Cristo, não será em outras coisas. Não será em outras pessoas, não será nas religiões, é só em Cristo que você vai encontrar a satisfação permanente, porque Ele é a água da vida, Ele pode saciar a sua sede, e isso possibilitará que Ele derrame no seu íntimo uma água tão maravilhosa que vai satisfazer a sua vida e que ainda vai jorrar para as pessoas que estão ao seu redor, que também estão sedentos, para que eles possam ser saciados. Então, essa é a primeira figura, justamente de uma fonte de água seca. A segunda figura trata de uma névoa impelida pelo vento. Uma nuvem sempre traz a esperança de chuva. O agricultor que lança a semente, ele espera pela chuva, para que dali possa então brotar uma planta viçosa, frutífera, ele fica aguardando isso acontecer. Agora, quando uma nuvem passa e não derrama chuva, ela traz frustração ao agricultor e a perda da lavoura, porque não choveu e estragou tudo. Então esses falsos mestres, eles são como o temporal de vento que passa e leva embora as nuvens sem água. Dessa forma, o que eles cultivam no meio do povo é só o desânimo, porque eles não têm água, porque eles não produzem coisa alguma. Por isso, amados, a sentença anunciada aqui é que eles mesmos serão entregues à negridão das trevas eternas. É isso que diz o texto claramente, estão condenados às mais escuras trevas. Por quê? Porque eles são fonte que não tem água, eles são nuvens que também não trazem chuva. Versículo 18. Com palavras vazias, proclamam sua grandeza imaginária e apelam para desejos carnais distorcidos, a fim de atrair de volta ao pecado aqueles que mal escaparam de uma vida enganosa. Então as suas palavras de arrogância, elas fluem de um coração justamente tomado pelo orgulho. Eles são como balões cheios de vento, mas que não possuem nenhum conteúdo. Eles andam na contramão do caminho da piedade, do caminho da devoção, do caminho da humildade. Andam na contramão de tudo isso. Eles são agentes do engano, agentes da falsidade, da mentira. Por serem corrompidos na sua doutrina, por serem corrompidos na sua teologia, eles são também corrompidos na sua conduta, na sua maneira de agir, na sua maneira de falar, na sua maneira de se comportar. Se o engano é o seu propósito, as paixões carnais e a libertinagem são um método que eles usam para arrastar as pessoas inconstantes, para arrastar aqueles novos na fé, os novos convertidos, os que ainda têm pouco conhecimento da verdade. Eles gostam de influenciar aqueles que estão interessados na verdade. É isso que eles fazem, é assim que eles agem. Eles são como lobos que buscam devorar as ovelhas. É isso que o texto bíblico está dizendo, é sobre isso que Pedro está alertando esses irmãos. E no versículo 19 ele continua dizendo, prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção. Como é que eles podem prometer liberdade a alguém se eles próprios são escravos? Você só pode dar aquilo que você tem, pois cada um é escravo daquilo que o controla. Veja bem isso, cada um é escravo daquilo que o controla. O que controla a sua vida? Ele diz que cada um é escravo daquilo que o controla. Então esses falsos mestres, eles são especialistas, eram e são especialistas em pregar o que o povo gosta de ouvir. Eles jamais falam sobre arrependimento, eles jamais falam sobre santidade, sobre nova vida, eles não falam sobre esses assuntos. Pregam uma graça barata, pregam e anunciam um falso evangelho. O evangelho desprovido realmente de verdade, de profundidade. São dominados, são escravos dos seus próprios pecados. Como é que podem ajudar os outros?
só podem levá-los à mesma ruína. Por isso, o juízo, inevitável de Deus virá sobre cada um deles e sobre todos aqueles que o seguem. É isso que a palavra de Deus nos diz aqui claramente. Versículo 20, ele diz: e quando alguém escapa da maldade do mundo, ao conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois se deixa emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior do que antes. Está pior do que antes. Então houve um tempo em que eles professavam a fé verdadeira. É isso que ele apresenta aqui. Houve um tempo em que eles professaram a fé verdadeira. Com o passar do tempo, porém, eles abandonaram a sã doutrina e passaram a sustentar com arrogância e com insistência, como fazem normalmente as seitas, outros pontos de vista. E o resultado foi o quê? A apostasia, o abandono da fé, o abandono da verdade. Se fizeram deuses para si mesmos. O pecado desses, então, é desprezarem a verdade. E o homem que persiste nesse caminho do desprezo da verdade, ele se recusa a aceitar o perdão. Ele se recusa a aceitar aquilo que Deus tem a oferecer gratuitamente. Eles buscam seus próprios caminhos, entendendo-se mais sábios do que o próprio Deus, do que a palavra de Deus. Mas ele diz aqui, então, que o seu estado é pior do que antes. Porque antes eles poderiam alegar ignorância da verdade, mas agora conheceram a verdade e preferem rejeitar essa verdade e se voltar contra a palavra do Senhor e contra o povo do Senhor, levando-os então ao pecado e à ruína. O versículo 21 diz: teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça do que conhecendo rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. É melhor que eles nunca tivessem conhecido a verdade, do que rejeitarem a verdade, do que viverem, em vez de viver de uma forma santa, viverem de uma forma tão imoral. É interessante que no texto bíblico, os crentes em Jesus Cristo eram chamados aqueles que eram do caminho. Caminho era o nome primitivo do cristianismo. E esses mestres, eles tinham dado as costas às verdades que um dia eles professaram. Eles saíram do caminho. Eles desistiram da caminhada. E diz o texto que eles não escaparão no dia do juízo e nem serão inocentados em hipótese alguma. Será grande a ruína de cada um deles, de todos aqueles que fizeram tropeçar o povo de Deus, que fizeram o povo de Deus desviar realmente do caminho da verdade. Eles vão pagar um preço muito caro. Então ele diz a esses no primeiro século e diz a todos em toda a época do cristianismo, em toda a história do povo na face da terra, esses que fazem o povo de Deus, esses que fazem os novos na fé a tropeçarem, a caírem, a se desviarem da fé, diz, eles vão pagar um preço muito caro por isso. Não só aqui, mas também na eternidade. E o último versículo, versículo 22. Nele se confirmam os provérbios. O cão volta a seu próprio vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Amados, o cão aqui, ele diz, ele foi limpo por dentro. Aquilo que estava prejudicando, ele vomitou, ele colocou para fora. Mas continuou sendo cão. O porco, ele foi lavado por fora, tirou toda a lama que ele tinha, tirou da sujeira, lavou, deixou limpinho. Mas ele continuou sendo porco. Ou seja, não houve mudança alguma, não houve transformação nenhuma, nem no cão e nem no porco. O porco, ele parecia melhor, porque agora parecia que estava limpo. O cão se sentia melhor, porque ele tirou tudo que estava dentro dele, que estava incomodando e fazendo-o se sentir mal. Agora ele se sentia melhor. Mas não houve mudança neles. Cada um continuou tendo a mesma natureza. O cão continuou sendo cão e o porco continuou sendo porco. Então isso explica por que cada um voltou à sua antiga vida. Isso mostra claramente, explica por que o cão voltou a cheirar o vômito e alguns até comem novamente esse vômito. E porque a porca voltou para a lama, porque é da natureza dela viver na lama. Então, amados, os verdadeiros cristãos, e eu encerro com essa palavra, eles receberam uma nova natureza. Eles receberam uma nova mente.
Eles receberam um novo coração, receberam uma nova vida, eles receberam uma nova pátria. É isso que a palavra de Deus nos indica. Isso tudo só pode acontecer através do novo nascimento. Através do novo nascimento que está lá em João capítulo 3. É necessário nascer de novo. É necessário ter uma nova natureza. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É necessário um nascimento espiritual. E esse novo nascimento se dá por meio do arrependimento para com Deus. Essa pregação é necessária, a pregação do arrependimento. A pregação que os falsos profetas não querem pregar, não querem anunciar. Mas para que haja um novo nascimento, é necessário que os pecadores venham a se arrepender diante de Deus. É necessário que eles professem a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então essas duas coisas, elas estão interligadas, não há como separar. Para que haja um novo nascimento, é necessário arrependimento e fé. E é isso que nós precisamos pregar com as nossas palavras e com a nossa vida, para que realmente as pessoas possam ser libertas e possam caminhar na verdade, porque só a verdade pode libertá-los. Então que você e eu, queridos, nós possamos, olhando para esses textos bíblicos, olhando para esses versículos da palavra, entendemos a seriedade de vivermos uma vida santa diante de Deus, uma vida digna diante de Deus e diante dos homens, para que eles possam realmente conhecer a verdade. Que nós possamos estarmos tendo discernimento espiritual, justamente para poder avaliar aqueles que estão pregando a verdade, aqueles que estão pregando o engano e a mentira, para que nós possamos repudiar o engano, repudiar a mentira, combatê-los, não as pessoas, mas a mentira, combater o engano e falar a verdade, para que dessa forma as pessoas possam ser abençoadas e abençoadores. Para que elas possam realmente receber a água da vida que é Jesus e possam jorrar essa água da vida para que outros também possam ser saciados. Essa é a grande bênção que você e eu temos, tendo um dia recebido Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Que possamos, portanto, amados, jorrar a água da vida para que as pessoas ao nosso redor possam ser saciados, possam ser abençoados e possam crer que a única esperança desse mundo está na pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra e pedimos ao Senhor que nos auxilie, nos ajude a vivermos de maneira santa e digna diante do Senhor, para que, ó Deus, as pessoas ao nosso redor possam reconhecer em nós a pessoa de Jesus Cristo e possam querer recebê-lo também em suas vidas, em seus corações. Ajuda-nos, orienta-nos e abençoe cada coração que nos vê e nos ouve nessa noite, para que possam, Deus, encontrar realmente a fonte da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, meus amados, e que todos tenham um bom restante de semana, na graça e na paz do Senhor. Um bom descanso a todos. Amém, meus irmãos. Que gostoso, como é bom ouvir esses estudos, a palavra de Deus, esse alimento sólido, sadio que o pastor Roberto tem nos trazido, né? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos então ao nosso momento de oração e eu quero começar lendo Salmo 125, no versículo 1, que diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Então, diante desta palavra maravilhosa, eu quero colocar diante dos irmãos, vamos colocar diante de Deus junto comigo, e no final a gente oramos todos juntos, né? Quero começar colocando o irmão Ivan e a sua família diante de Deus. O Ivan que ainda está se recuperando também de uma cirurgia, como o irmão Valdemir, que nós temos orado por ele, e mais outras pessoas, né, que estão se convalescendo de cirurgias, de tratamentos, mas o Ivan também, e orar pela Vanilza, sua esposa, e pelas suas filhas, né? Estamos com muitas saudades de todos vocês, amém? Vamos orar também pela Maria, a irmã Maria, a mãe da Silvia, e orar pela Silvia, seu esposo, pela Rose e pelo Mário, né? O irmão Mário. Muitos dos mais recentes conhecem a Maria, conhecem a Silvia, mas o Mário
desde pequeno, a família dela desde pequenininhos, das crianças pequenas, são membros da nossa igreja. A Maria também precisa trazer um testemunho, hein, Maria? Vamos agendar aí, tá? Orar também pela família do Marcelo Rodrigues, né? Pela Amanda, pelos seus filhos, o Natan, o Timóteo, pelo Lucas, né? Que agora é um homem casado, e também oremos pela Fran, amém? Orar pela Dina, a Dina e suas filhas, amém? Orar também pela Edna e pelo Alceu e pelas filhas deles, né? Orar pela saúde do Alceu, saúde da Edna, amém? Pela Fernanda e pelo Adivair, aquele casal que chegou lá da região de Londrina, né? Que logo que eles chegaram na igreja começou essa pandemia, mas nós sempre nos lembrando de vocês, Fernanda e Adivair, a Lívia e a Elisa, né? Vamos estar orando por eles também. Vamos orar pela Márcia e pelo Marcos e seus filhos, a Manu e o Tiago, amém? A Márcia e o Marcos. O Marcos é irmão do Márcio, né? Esposo da Vânia. Orar pelo Edson, pela Maura, né? Nosso irmão Edson, que é o diretor de missões da nossa igreja, pela irmã Maura, pela saúde deles. Orar pelo Wellington, lá de Balsa Nova, pela Ana Paula e pelos seus filhinhos. São 2 garotinhos pequenininhos, mas nós vamos estar orando por vocês também, viu, Wellington? Ana Paula, Deus abençoe. Eu quero orar também pela Marli, pela irmã Marli de Balsa Nova, pelo seu esposo Eros, né? Ele até quarta-feira eu tive lá, ela pediu oração, Ana Paula também pelo seu esposo, e a Marli pelo trabalho do Eros, né? Então vamos estar orando por ele, vamos orar pelos seus filhos, o Eros filho e pelo Heron também, amém? E orar pelo pastor Rosalvo, irmãos, vamos orar por ele, pela sua filha, está passando uma certa dificuldade e ele conta com as nossas orações, pastor Rosalvo, né? E tem mais outros pedidos de oração, que é a Elaine, né? Que é amiga da Imar, então, que está com tratamento de câncer. Vamos continuar, sobrinha da Imar, né? Vamos continuar orando por ela. Pela Renata, que é amiga da Florinda, que também está com câncer, irmãos, na coluna. Vamos estar orando então pela Renata. Pelo Avelino Júnior, que e do seu pai Avelino, que é o esposo, o ex-marido da irmã Roselise, e pelo seu filho Avelino Júnior, né? Que também orar pela saúde deles. Pela Daiane, amiga da Fran, que está com depressão, né? Fran, vamos conversar com essa moça aí para dizer para ela que ela não pode ter depressão, ela tem que ceder Jesus, amém? Vamos orar pela Daiane e vamos apresentar Jesus para ela, amém? A Marli pede pelo professor Sidney também, né? A Marli e a Ieda, quarta-feira nós oramos por eles lá em Balsa Nova, pelo professor Sidney, que está com Covid-19, né? E continuamos então a orar também pela Sofia, que é a neta da Roselis. Amém, meus irmãos? Eu tenho certeza que você que está me assistindo agora tem outros pedidos de orações, outros motivos de oração para colocar diante de Deus. Então vamos juntos agora interceder por essas orações. Amém? Querido Deus, querido Pai, nós louvamos a Ti, rendemos graças ao Senhor por esse tempo, Pai, precioso em que nós podemos nos colocar diante de Ti. Eu quero, junto com os meus irmãos, com as minhas irmãs, orar, Senhor, pelo Ivan e pela Vanilza e pelas suas filhas, ó Pai. Pedir pela recuperação da saúde do Ivan e pela recomposição, Senhor, da sua saúde, para que ele volte a ficar firme, para que ele possa ter a sua saúde restabelecida. Nós oramos em nome de Jesus. Também oro, Senhor, pela irmã Maria, pela sua família, pela sua filha Silvia, seu esposo, pela Rose e pelo irmão Mário, que também está precisando de trabalho, Pai. Nós oramos por eles, clamamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, eu oro pelo Marcelo e pela Amanda, pelo Natan, pelo Timóteo, pelo Lucas e pela Fran. E agradeço, ó Deus, pela vida desses irmãos, desse servo do Senhor. Peço, Pai, pela vida deles, pela família, pela saúde deles, ó Pai. E nós oramos em nome de Jesus. Também oro pela Dina, Senhor, e pelas suas filhas. A Dina que tem um trabalho de cuidar de pessoas, que tem um trabalho que às vezes se coloca também em risco, Senhor. Então,
protege a Dina, cuida dela, Senhor, e dá, Senhor, sempre a ela a sabedoria que ela precisa, porque nessas ocasiões ela fala do teu amor, ela apresenta o plano de salvação para essas pessoas. Louvado seja pela vida da irmã Dina, Senhor. Também oro pela Edna, pelo irmão Alceu e pelas suas filhas, ó Pai, principalmente pela saúde do irmão Alceu, pela saúde da irmã Edna, Senhor, pela família, que o Senhor cuide deles, eu peço em nome de Jesus. Agradeço a Deus pela vida da Fernanda, do Adevair, da Lívia e da Elisa, Senhor. Cuida principalmente do Adevair, que trabalha com moto, com entrega. Cuida dele, Senhor. Protege, Senhor. Não permita que nenhum mal aconteça a esse pai de família, Deus. E que ele possa continuar firme, trabalhando para trazer o sustento para a sua casa, Deus. Também me lembro de pedir ao Pai pelo Gerson, pela sua família. Já oramos a semana passada, mas oramos novamente pedindo por um trabalho para ele e para outros irmãos que estão precisando, Senhor, de trabalho. Nós oramos em nome de Jesus. Pai, eu oro pela família do Marcos e da Márcia e pelos seus filhos, pela Manu e pelo Tiago. Agradeço a Deus pela vida deles, pelo tempo que eles estão junto conosco também na igreja, e peço, Pai, que o Senhor fortaleça a fé do Marcos, a fé da Márcia, e que eles fiquem firmes sempre na presença do Senhor. Agradeço, Pai, pela vida do Edson e pela vida da Maura, pela ajuda, pelo trabalho do irmão Edson na obra do Senhor, ele que se preocupa com missões, ele que está sempre tratando com os nossos missionários, cuidando dos nossos missionários. Obrigado, Deus, pela vida desse irmão, desse servo precioso que nós temos em nossa igreja. Querido Deus, eu oro pelo Wellington, lá de Bolsa Nova, pela sua casa, pela sua esposa, Ana Paula, e pelos seus filhos, ó Pai. Abençoa, Senhor, a vida do irmão Wellington, do seu trabalho. Dá, Senhor, força e ânimo para esse amado irmão, Pai. Em nome de Jesus. Assim como eu oro pela Marli e pelo Eros. O Eros que também precisa, Senhor, de trabalho. Nós colocamos eles diante do Senhor. Dê forças e dê ânimo na vida desse irmão, ó Pai. Assim oramos também pelo Eros filhos e pelo Heron, os filhos da Marli e do Eros. Em nome de Jesus. Oramos, ó Pai, e agradeço pela vida do pastor Rosalvo, desse servo do Senhor, desse homem que tem dedicado sua vida na pregação da Tua Palavra. Ele que é fiel, que é um servo mesmo de Deus. Ele tem uma situação que ele está passando com sua filha e ele clama, Pai, pelas Tuas bênçãos e clama, Senhor, pela Tua misericórdia, e ele crê, Senhor, que o Senhor está indo à frente para cuidar da filha do Rosalvo, Pai, da sua casa, da sua família, do seu filho, da sua esposa. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos por esse irmão. Deus, nós colocamos diante do Senhor também a Elaine, que continua nesse tratamento de câncer, assim como a Renata, amiga da Florinda, Senhor, também nesse tratamento, nessa luta contra essa doença, Senhor. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor cure, que o Senhor tire essas enfermidades, ó Pai. Abençoa, Pai, os medicamentos, abençoa os médicos, abençoa os enfermeiros, abençoa aqueles que estão ali cuidando, tratando dessas pessoas, ó Pai. Oramos também pelo Avelino Júnior e pelo seu pai Avelino, pela saúde deles, ó Pai. E clamo, Pai, em nome de Jesus, pela Daiane, que é amiga da Fran, que está se sentindo deprimida, que o Senhor possa, de alguma forma, Deus, nós clamamos, para que de alguma forma ela possa vir a ter um encontro especial contigo, para que ela não tenha mais depressão, mas para que ela possa ser de Jesus, para que ela possa ter a sua vida restaurada, que ela possa sentir a alegria de ser uma filha, uma serva de Deus, ó Pai. Que a Fran tenha a sabedoria necessária para poder falar com a Daiane, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, e que a Fran possa testemunhar de tudo que o Senhor tem feito na vida dela. Eu clamo em nome do Senhor Jesus. A irmã Marli, Senhor, e a irmã Hilda, lá de Bolsa Nova, pede, nós como oramos na quarta-feira, continuamos orando agora, Senhor, pelo professor Sidney, que está com Covid-19. Eu não o conheço, mas pelo testemunho delas, eu creio que seja um homem bom, um
bom professor e nós, pelo que eu percebi, eles têm muito carinho com esse homem, Pai, e eu quero ter a oportunidade, inclusive, de conhecê-lo. Que o Senhor abençoe e que ele possa realmente ser curado, Senhor, para que ele continue firme e para que ele saia dessa situação. Nós oramos em nome de Jesus pelo professor Sidney, ó Pai. E continuamos então também a orar, Senhor, pela Sofia, que é a netinha da Roselice. Colocamos ela diante do Senhor e creio, Deus, que o Senhor tem um propósito na vida desta pequena criança. Por isso nós colocamos ela diante do Senhor, junto com a sua família, para que o Senhor faça ali, opere o seu milagre, Deus. Nós clamamos pela tua misericórdia, Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos agradecido por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Oramos por 34 anos da nossa igreja. Oramos, ó Pai, por todos os que passaram por aquela igreja, por todas as pessoas que contribuíram para o crescimento, para que aquela igreja continuasse firme onde ela está até hoje. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os pastores que passaram por ali, abençoa o pastor Gerry, que está lá nos Estados Unidos, que foi o missionário que começou e abriu aquela obra. Abençoa, Senhor, o pastor Daniel, que foi o nosso primeiro pastor, com sua casa, com sua família, está em outro trabalho, em outra igreja, mas eu creio que o Senhor está usando ele tremendamente lá onde ele está. Nós pedimos as bênçãos do Senhor sobre ele. Abençoa, Senhor, a mim na continuidade desse trabalho e abençoa o pastor Roberto pelo que ele tem feito e por aquilo que ele tem já trazido para nós, ó Pai, com estudos, com a pregação da palavra, com a direção, com a orientação que ele tem nos trazido. Eu agradeço, Pai, peço pelo pastor Gary mais uma vez, pela irmã Janete, assim como eu oro por todas as igrejas que nesse momento, de uma forma ou de outra, estão pregando a Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe a todos e que o Senhor abençoe a todos os que estão ouvindo, para que esta palavra chegue no coração daquele que está precisando de paz, de amor, de esperança e de saúde. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Tenham todos então uma boa noite, um bom restante de semana, até domingo, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bianca, a neta do pastor Dalton. Eu estou com muita saudade de vocês, dos meus amiguinhos, de cantar com vocês, das professoras, da igreja, do cultinho infantil. Estou com muitas saudades, então eu estou aqui para mandar um beijão para vocês. Beijos. Tchau.